Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a quarta aula de resolução da prova da EPICAR do ano de 2021-2022. Daremos continuidade na questão 26. Essa é a prova versão A. Inscritos no nosso canal, muito obrigado por acompanhar as nossas aulas. E você que não é inscrito ainda, faça já a sua inscrição para você não perder nenhuma aula de matemática nem de física aqui. Vamos lá? Na figura abaixo, ABCD e PQRS são dois quadrados, cujos centros coincidem no ponto O. Então, a EPICAR nos deu essa figura que você está vendo aí. Observe que são dois quadrados, como o próprio texto nos disse, e nós temos um círculo inscrito, tá vendo? Um círculo sombreado, rachurado aí. E esse círculo, ele tangencia os lados dos dois quadrados, beleza? Se PT mede 1 centímetro, então a área do círculo de centro O, inscrito nesses quadrados em centímetros quadrados, é igual a quanto? Então, a questão nos deu esse segmento pequenininho que você está vendo aqui, ó, PT. Ele falou que esse segmento PT vale 1 centímetro, tá bom? Então, já vou colocar aqui na nossa figura. Isso aqui vale 1 centímetro. E o problema aqui é que você encontre a área dessa região rachurada. Bom, para você calcular a área de um círculo, você precisa saber o raio desse círculo. Como nós não temos o raio desse círculo, eu vou chamar esse raio de Rzinho, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, Rzinho, Rzinho minúsculo, tá? Então, o segmento TO, que é o raio do círculo, vale Rzinho. Bom, beleza. O que nós precisamos saber para resolver essa questão? Nós precisamos saber a relação entre diagonal do quadrado e o lado. Então, a diagonal de um quadrado, vou colocar aqui para você, é dada pela fórmula L raiz de 2, onde esse L é o lado do quadrado, beleza? Bom, pessoal, vamos observar na figura que o lado do nosso quadrado é 2R, tudo bem? Então, vou escrever isso aqui, ó. Escreva aí no seu papel também. Agora, por que o lado do quadrado vale 2R? Bom, pessoal, TO vale R. Até coloquei aqui, ó, um segmento de reta em rosa, destacando para você, ó, o segmento CD, que é exatamente o lado do quadrado. Então, o lado do quadrado é o dobro de R, tá bom? Esse segmento aqui, ó, ele também vale R. E esse pedacinho aqui, ó, também vale 1, beleza? Então, o lado do quadrado vale 2R. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever a diagonal desse quadrado aqui em função exatamente do R. Você está vendo que a diagonal de um dos quadrados é a diagonal PR, e essa diagonal ela é 2 vezes R mais 1. Conseguiu observar isso? Bom, então, se a diagonal desse quadrado é 2 vezes R mais 1, isso também é igual a 2R, que é o lado do nosso quadrado, vezes a raiz de 2, pessoal. Então tá aí. Com essa equação, nós vamos descobrir o lado, nós vamos descobrir o valor de R, que é o raio, é que a gente precisa, não é isso? Então aqui, ó, podemos simplificar em ambos os lados da nossa equação por 2, tá bom? E aí vamos ficar com R mais 1 igual a R raiz de 2. Vamos levar todo mundo que tem R para um lado só. Então, vamos ficar com 1 igual a R raiz de 2 menos R. Vamos colocar esse R em evidência? Aqui, vamos fatorar, ó. R que multiplica a raiz de 2 menos 1. Isso aqui tudo que está multiplicando de um lado, R menos 1, vai aparecer do outro lado, dividindo. Então, vamos ficar com 1 sobre raiz de 2 menos 1 igual a R. Isso aqui é o valor do raio do nosso círculo, tá bom? É conveniente racionalizar, é claro. Então, racionalizando isso aí, você vai chegar à conclusão que o valor do raio é 2R mais 1. Basta multiplicar por 2R mais 1 o numerador e o denominador, você vai chegar a esse resultado aqui, pessoal. Então, o valor do raio do nosso círculo vale raiz de 2 mais 1. Mas o problema aqui é a área do círculo, não é verdade? Se o problema aqui é a área do círculo, então nós temos
que usar a fórmula para calcular a área de um círculo. Bom, e a área do círculo é dada por π vezes r ao quadrado, não é assim que a gente calcula a área do círculo? Então, nós vamos ficar com π vezes qual é o valor do nosso raio? Raiz de 2 mais 1, encontrado anteriormente. E aí vamos desenvolver esse produto notável aqui, pessoal, ó, quadrado do primeiro. Então, vamos ficar com raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Dando continuidade, vamos lá. Vamos ficar com 2 mais 2, raiz de 2 mais 1, confere? Para você que não se recorda aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, você pode simplificar o radical com o expoente. E agora, finalmente, vamos encontrar a área do nosso círculo. Ó. 2 mais 1, isso dá 3. Então, resposta, π que multiplica 3 mais 2 raiz de 2, pessoal. Esse é o gabarito, letra C. Está aqui, ó. π que multiplica 3 mais 2 raiz de 2. Tranquilão? Vamos para a próxima questão? A próxima questão, a questão de número 27 da prova versão A, uma questão bem tranquilinha, tá bom? Que envolve paralelepípedo reto retângulo, que envolve torneira, que envolve ralo, tá bom? Temos essa figura aí, vamos ler o texto. Uma caixa d'água no formato de paralelepípedo reto retângulo, como ilustrado na figura abaixo, está inicialmente vazia. Beleza. Então nós temos aqui, ó, um registro, ou seja, uma torneira para encher essa caixa d'água, e nós temos aqui um ladrão, tá? Que você também pode chamar de ralo. E observe que nós temos as dimensões dessa caixa d'água: comprimento, largura e profundidade. Abre-se um registro com capacidade de 100 centilitros por minuto. Isso é importante, vou destacar no texto aqui para gente, tá bom? Para encher a caixa d'água. Quando ela está cheia, abre-se um ladrão, o ralo, com capacidade de esvaziá-la a 0,04 hectolitros por minuto. Isso também é importante, vou destacar. E fecha-se simultaneamente o registro. A diferença entre o tempo de encher e esvaziar a caixa d'água nessa ordem em horas é de quanto? Será que é menor que 10, exatamente 10 horas? Maior que 10 horas e menor que 20 horas ou maior que 20 horas? Bom, nós vamos resolver essa questão aí. Bom, pessoal, inicialmente é conveniente pegarmos as medidas da nossa caixa d'água e unificá-las, ok? O comprimento da caixa d'água é 100 centímetros, a largura é 0,02 hectômetros e a profundidade 400 milímetros. Então, vou transformar tudo para a mesma unidade, tá bom? Eu vou transformar tudo para decímetros, tá bom, pessoal? Tudo para decímetros. Então, ó, 100 centímetros são 10 decímetros. Você vai entender depois por quê. 0,02 hectômetros são 20 decímetros. E 400 milímetros, pessoal, são 4 decímetros, tá bom? Então, unifiquei, transformei tudo para decímetro. Para quê? Para calcular o volume da caixa d'água, né? Então, a caixa d'água tem o seguinte volume, ó, 10 decímetros vezes 20 decímetros vezes 4 decímetros. Totalizando, vamos multiplicar tudo aqui, ó. 10 vezes 20 dá 200, 200 vezes 4, nós temos 800. Então, 800 decímetros cúbicos é o volume da caixa d'água. Agora você vai entender por que eu transformei tudo para decímetros. Porque, gente, 800 decímetros cúbicos são exatamente iguais a 800 litros. Essa é uma constante de transformação muito importante que relaciona volume e capacidade. Ou seja, 1 decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro. Por isso que eu transformei tudo para decímetro. Então, nós temos a capacidade da caixa d'água. E agora nós vamos voltar lá no texto da questão para observar o seguinte, ó. O registro, ele enche a caixa d'água a uma vazão de 100 centilitros por minuto, beleza? Então, isso aqui eu vou transformar para litros por minuto. 100 centilitros por minuto é equivalente a 1 litro por minuto. Então, essa aqui é a vazão que o registro, que a torneira enche a caixa d'água. Tá bom? Então, é importante você saber fazer esse tipo de transformação.
E o ralo que esvazia a caixa d'água depois que ela está cheia, né? O ralo ou o ladrão, a questão usou a palavra ladrão, né? Extravasor, é tudo a mesma coisa. Bom, 0,04 hectolitros por minuto. Eis a importância de conhecer essas razões aí, pessoal, de vazão, de encher a caixa d'água e esvaziar a caixa d'água. Porque veja bem, se o registro enche a caixa d'água uma vazão de 1 litro por minuto e a capacidade total da caixa d'água é de 800 litros, bom, então é coerente afirmar que para encher a caixa d'água totalmente serão gastos 800 minutos. Confere? Então eu vou anotar isso aqui do lado. Então está aqui do lado, coloquei aqui para você. Para encher a caixa d'água são necessários 800 minutos, beleza? Repetindo, a capacidade total da caixa d'água é 800 litros. A torneira, o registro, enche 1 litro por minuto, então são necessários 800 minutos. Agora, para esvaziar a caixa d'água, vamos lá. O ladrão ou ralo esvazia a caixa d'água, depois que ela está cheia, é claro, né? A uma velocidade de 4 litros por minuto. Bom, como a capacidade é de 800 litros, a gente divide 800 por 4, então para esvaziar a caixa d'água são necessários 200 minutos. Eu espero que você tenha acompanhado o nosso raciocínio. Beleza. Bom, então, a questão falou da diferença de tempo. Então, a diferença de tempo para encher a caixa d'água e para esvaziar a caixa d'água é de 600 minutos, ok? 800 menos 200, nós temos 600 minutos. Mas ele quer essa diferença em horas, pessoal. Então, basta dividirmos 600 minutos para 60, tudo bem? Por que 60? 60 minutos é a quantidade de minutos em 1 hora. Dividindo 600 por 60 é a mesma coisa que dividir 60 por 6, então nós teremos aí, galera, um total de 10 horas. 10 horas, então, é a diferença entre o tempo para encher a caixa d'água e esvaziar a caixa d'água. Portanto, encontramos o gabarito da questão de número 27. O gabarito é a letra B, exatamente 10 horas, pessoal. Tá aí. É um pouquinho trabalhosa, tá? Mas não é difícil a questão. Questão de número 28, vamos lá? Considere todos os números naturais K de dois algarismos, tais que K é igual ao triplo do produto de seus algarismos. É correto afirmar que a soma desses números K é divisível por quanto? Será que é por 17, por 13, por 11 ou por 7, pessoal? Então vamos pensar nessa questão, nas informações que a questão nos deu. Vamos lá? Considere todos os números naturais. São números naturais K de dois algarismos, tá bom? Tal que K, o próprio número, é igual ao triplo do produto de seus algarismos. Então, nós buscamos números com esse formato aqui, pessoal. Número de dois algarismos, tá? Vou escrever aqui, ó, AB. Só que esse número, ele tem que ser exatamente igual ao triplo do produto dos algarismos, ou seja, 3 vezes A vezes B. Bom, isso nos faz concluir que esses números eles são múltiplos de 3, tá bom? São números naturais múltiplos de 3. Por quê? Porque eles são iguais ao triplo de alguma coisa. Então, galera, vamos escrever alguns números aqui múltiplos de 3 para você entender isso aí. Vamos lá? De dois algarismos, é claro, né? Então aqui, ó, o 12 é um candidato, o 15 é um candidato, o 18 é um candidato, 21 é um candidato, 24, 27. É claro que eu não vou, pessoal, escrever todos os números aqui de dois algarismos múltiplos de 3, tá bom? Vou escrever alguns aqui só para você entender o que a questão está nos dizendo. Então vamos lá. 12 é o primeiro número natural de dois algarismos múltiplo de 3. Bom, então vamos lá. Será que 12 é igual ao triplo do produto dos seus algarismos? Vamos testar? Vamos escrever aqui, ó. Aqui, ó, 12. Será que 12 é igual a 3 vezes 1 vezes 2? Isso aqui é verdadeiro? Não, isso aqui é falso. 12 é diferente
de 3 vezes 1 vezes 2. Vamos testar o 15 agora? Aqui, ó, 15. Será que 15 é igual ao triplo de 1 vezes 5? Bom, isso aqui vai ser verdadeiro, né? Aqui, ó, igual. Tá vendo? Então, o 15 é um dos números procurados, tá bom? O 12 não é, o 15 sim. O 15, ele é igual ao triplo do produto dos seus algarismos. Tá entendendo, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, ó? Vamos testar o 18? Vamos lá. 18, será que 18 é o triplo de 1 vezes 8? Não, né, pessoal? Não. Então, você está percebendo como é que você consegue assim matar a charada, interpretar o problema? Bom, 18 não é igual a 3 vezes 1 vezes 8, confere? 18 é diferente, portanto o 18 está fora, o 18 não me interessa. Então, como é que você pode encontrar todos esses números, pessoal? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode adotar a seguinte estratégia. Aqui, ó, 3 vezes 1 vezes 2, 3 vezes 1 vezes 5, tá vendo? Ó, 3 vezes 1 vezes 8, tá vendo? E você vai testar alguns resultados. Você não vai testar todos, você não vai ficar fazendo todos, né? Essa conta para todos. Aqui, ó, se você fizer 3 vezes 1 vezes 2, isso dá 6, não dá 12. 3 vezes 1 vezes 5, isso dá 15. Tá vendo? 3 vezes 1 vezes 8, isso vai dar 24. 3 vezes 2 vezes 1, isso vai dar 6, tá vendo? Então, olha que interessante, ó. Essa primeira continha aqui não serve pra gente, porque 6 não é de dois algarismos. Essa segunda aqui serve, tá vendo? 15 é um deles, nós até já tínhamos achado 15. Olha aqui outro resultado importante, ó. 3 vezes 1 vezes 8, 24, tá vendo? Olha só, 24. Então, o número 24 é um deles. Tá aqui, ó. O 24 é um deles, é um desses números. O 24, ele é exatamente igual a 3 vezes 2 vezes 4. Ele é o triplo do produto dos seus algarismos. Então, o 24 nos interessa. O 21 não vai ser. Tá vendo? Aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, não dá 21, então tá fora. Tá vendo? Ó, o 18 também não vai ser. Então, gente, se você observar alguns resultados, você vai observar que os únicos números possíveis são exatamente, galera, o 15 e o 24. Não existe um outro, tá bom? Se você resolveu essa questão, pensou num raciocínio diferente, compartilha com a gente aí, coloca nos comentários aí. Então, pessoal, quais são os valores de K? Então, K é igual a 15, beleza? Ou o K é igual a 24, tá bom? Bom, o problema falou da soma deles, ó. É correto afirmar que a soma desses números K. Bom, sabemos que os números K possíveis são 15 e 24. Se você somar 15 com 24, galera, você obtém 39. Então, a soma dá 39. E essa soma aqui, ela é divisível por quem? 39 é divisível por quem? Não é por 17. Não é por 11, não é por 7. Ou seja, gabarito da questão, letra B, 13. 39 é divisível por 13. Ok, galera? Então, tá aí. Encerramos mais uma aula de correção da prova da EPICA 2021-2022. Eu espero que essa sequência de aulas de resolução dessa prova esteja contribuindo para a sua preparação para a aquisição do seu conhecimento. Um grande abraço, até o próximo encontro.